Boa tarde, pessoal. Nesta aula, iremos estudar sobre a função oxigenada, o éster, em que nós vamos identificar o seu grupo funcional e também vamos aprender como que é feita a sua nomenclatura oficial pela IUPAC. As tintas possuem em sua composição química substâncias orgânicas classificadas como ésteres. Muitos dos sabores e odores dos alimentos se devem também às misturas complexas de substâncias orgânicas, nas quais predominam também os ésteres. Os ésteres orgânicos, eles podem ser obtidos pela reação entre o ácido carboxílico mais o álcool. Então, o ácido carboxílico, eu sei que o seu grupo funcional característico é uma carbonila ligado a uma hidroxila. E o do álcool, eu sei que é um carbono ligado ao grupo hidroxila. Então, a reação entre esse ácido mais esse álcool chama-se esterificação. E o resultado, ou seja, o produto desta esterificação é o éster mais a água. Então, o éster ele é um derivado do ácido carboxílico, em que no ácido carboxílico, na carbonila, eu tenho um grupo hidroxila, que é OH. Esse hidrogênio vai ser substituído por um grupo de carbonos. Por exemplo, se eu substituir esse hidrogênio por um CH3, eu vou ter, então, no lugar do hidrogênio, um CH3. Então, e o éster, então, o grupo funcional do éster, característico dele, eu tenho uma carbonila ligada a um oxigênio que vai estar entre dois átomos de carbono. Então, o éster, o oxigênio está entre dois átomos de carbono. No ácido carboxílico, a carbonila está ligada direto a um hidroxila, ou seja, o oxigênio está ligado a um hidrogênio e a um carbono. Então, está ligado em apenas um átomo de carbono, que é um carbono primário. Então, a característica do grupo funcional do éster é que eu tenho a carbonila, ligado a ela um oxigênio que vai estar entre um outro carbono, ou seja, esse oxigênio aqui eu vou ter uma cadeia carbônica aqui, então tem um carbono aqui e outro carbono aqui, então eu vou ter um oxigênio, vamos dizer, secundário, né, que está entre dois átomos de carbono. A nomenclatura oficial do éster ela é obtida pela substituição da terminação ico do nome do ácido e adicionando no lugar dessa terminação ico a terminação ato. Ou seja, eu tenho o nome do ácido. Do nome do ácido eu vou retirar a terminação ico e adicionar a terminação ato. E do nome do grupo orgânico eu vou só adicionar a letra A. Então, vamos observar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um ácido mais um álcool, né, uma esterificação, em que eu vou ter um éster mais a água. Então, o ácido desse exemplo é o ácido propanóico. Então, como que vai ficar o nome do éster, que é derivado desse ácido? Então, eu retiro a terminação ico, então eu retiro essa terminação ico aqui, fica propano e adiciono o ato. Aí fica propanoato. E como foi adicionado aqui o etanol, né, que saiu o OH, e com esse hidrogênio que forma-se então a molécula de água, vai sobrar esse radical aqui de 2 carbono que vai adicionar aqui a esse oxigênio, substituindo esse hidrogênio. Então, houve essa substituição aqui. Então, esse radical aqui contém 2 átomos de carbono, então é um etil. Né? Se é um etil, adiciona mais a vogal A, fica um etila. Então, o nome do éster, que é derivado do ácido propanóico, é o propanoato de etila. Vejamos este exemplo, em que nós temos aqui a parte que veio derivada de um ácido que contém 2 átomos de carbono, que é o ácido etanóico, conhecido como ácido acético, e também um grupo isobutil. Isobutil é porque contém uma ramificação no carbono
do meio, ou seja, há um carbono terciário. E a soma desses carbonos são 4. Né? São 1, 2, 3, 4 carbonos. E iso vem de meio, ou seja, a ramificação está no carbono central. O nome, então, dessa substância vai ser, se eu tenho 2 átomos de carbono, então isso aqui é derivado de um ácido etanóico, né? Eu sei que eu tiro a terminação ico e adiciono a terminação ato, vai ficar, então, etanoato de... a outra parte da minha substância é um grupo isobutil, então adiciona-se mais a vogal A, fica isobutila. Então, são 2 carbonos, radical et, são ligações simples an, e no lugar, ou seja, a terminação, no lugar do ico, adicionando-se o ato. Então, o nome dessa substância é etanoato de isobutila. E é conhecido como o acetato de isobutila, usado como flavorizante de morango. Bom, vejamos agora este exemplo. Nós temos aqui essa parte da molécula que é derivada de um ácido, então contém 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então é derivada do ácido que? Butanóico. E a outra parte da molécula após, ou seja, aquela que vai substituir o grupo, ou seja, o átomo de hidrogênio, é uma molécula que contém 1, 2, 3, 4. Então, é um butil. Então, como que vai ficar o nome dessa substância? Contém 4 átomos de carbono, é but. Só tem ligações simples entre o átomo de carbono, é an. E no lugar do ico, né, terminação ico, eu vou adicionar, então, o ato. Então, vai ficar butanoato de, eu tenho o radical aqui, butil, né, mais a vogal A, fica butila. Então, fica butanoato de butila. Esse butanoato de butila é o butirato de butila. Ele é conhecido por esse nome, comercialmente. E ele é usado como flavorizante de damasco. Então, vejamos aqui mais alguns exemplos. O aroma de laranja ele é imitado com o acetato de otila. Então, nós temos aqui a estrutura do acetato de otila. Então, da parte que é derivado do ácido carboxílico, ele contém 2 átomos de carbono. Então, se tem 2 átomos de carbono, ele é derivado de um ácido etanóico. E a parte que substitui o hidrogênio contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Então, o nome oficial desta substância é etanoato de octila. Então, mais conhecido pelo nome usual de acetato de octila. Agora vejamos aqui o butanoato de etila, que simula o cheiro de abacaxi. A parte que vem do ácido carboxílico contém 1, 2, 3, 4 carbono. Então, ele é derivado de um ácido butanóico. Tira-se o ico e adiciona-se o ato. Então, fica butanoato. E a parte que substitui o hidrogênio contém 2 átomos de carbono. Então, por isso que essa substância chama-se butanoato de etila. Agora, o cheiro do esmalte de unhas se deve a um ou mais ésteres. Usado como solvente, por exemplo, o acetato de etila, acetato de butila e o acetato de pentila, que é a amila. Então, observando essa primeira estrutura aqui, o derivado do ácido carboxílico aqui é contém 1, 2 carbono. Então, é um ácido etanóico. Então, é o etanoato. O que substitui, o radical que substitui o hidrogênio, também contém 2 átomos de carbono. Então, esse aqui é o etanoato de etila, que é conhecido comercialmente como acetato de etila. Agora, vejamos essa outra substância. Ela contém 1, 2 carbono, ou seja, derivado do ácido carboxílico com 2 carbono, é um ácido etanóico. Tira-se o ico e a palavra ácido e adiciona-se o ato, fica etanoato. Substituindo o hidrogênio, eu tenho uma ramificação de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, essa substância aqui é o etanoato de 1, 2, 3, 4, etanoato de butila. O etanoato de butila
tem o nome comercial ou usual de acetato de butila. Vejando essa outra estrutura, também contém 2 carbono derivado de um ácido etanóico. Então, tira-se o óico e adiciona átomo, então fica etanoato. Substituindo o hidrogênio, eu tenho uma ramificação de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, fica etanoato de pentila e é conhecido comercialmente, ou o nome usual de acetato de pentila. Então, nesta aula, nós estudamos sobre a função oxigenada éster, vimos como é dado o nome oficial conforme a IUPAC e também qual é o grupo funcional característico de um éster. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode entrar em contato e obrigado pela atenção.